Neste vídeo eu vou compartilhar com você algumas receitas que eu uso aqui em casa para aqueles dias mais corridos, aqueles dias em que a gente precisa de uma refeição mais rápida e ao mesmo tempo gostosa. É aquele tipo de receita coringa que você faz ali rapidinho, ou para aquelas situações em que aparecem uma visita de última hora e aí você não tem o que oferecer, aí você faz aquilo ali rapidinho e funciona. Bom, pelo menos aqui para mim funciona, né? Além dessas 3 opções que vocês vão ver aqui nesse vídeo, eu tenho mais outras ideias também de refeições. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, clique em gostei, que eu trago mais receitas aqui pra vocês, tá bom? Então, vamos agora pro passo a passo das receitas. Para essa primeira receita, eu começo colocando 2 ovos. Eu tô usando ovos caipiras e aquela história, né, gente? Eu tô confiando na galinha, acreditando que esses ovos são bons, porque eu não tô colocando cada ovo separadinho em um recipiente diferente e colocando na tigela, então eu tô colocando eles diretamente na tigela para misturar. E aí eu já misturo e adiciono alguns temperinhos. Sal a gosto, páprica defumada, tempero do Edu e açafrão. Esses temperinhos desidratados que a gente já compra pronto, como chimichurri, como esse tempero do Edu, páprica defumada, páprica picante, cúrcuma, são ótimos e grandes aliados para quando a gente está realmente com pressa e precisando temperar a comida ali rápido. E aí a cada adição de novos ingredientes eu vou misturando. E o próximo agora é a farinha de amêndoas e eu coloco 3 colheres de sopa de farinha de amêndoas. Eu misturo até a massa ficar bem homogênea. E depois eu coloco a cenoura, porque eu amo cenoura. Geralmente eu coloco cenoura em muita coisa, em muitas receitas. Essa cenoura aí tá trituradinha, mas você pode usar ela ralada também. E 2 colheres de atum, que pode tranquilamente ser substituído por sardinha. Eu já fiz com sardinha também, fica delicioso. E fermento, aí tem mais ou menos 1 colher de chá. Eu coloco numa frigideira que tá com um pouquinho de azeite, tampo e deixo por uns 10 minutinhos. Depois desse tempo, certamente as bordas da massa já estão descolando aí do fundo da frigideira. E é esse momento que você já pode virar. Aí eu tampo novamente e deixo só mais 5 minutos. E prontinha, panqueca pronta. Vamos agora para o próximo passo. É tipo um complemento, um acompanhamento aí para essa panqueca. E eu tô usando apenas 2 ingredientes, coisa bem básica, que é o tomate picado assim grosseiramente e couve. Observe que eu usei a mesma frigideira que eu preparei a panqueca e é justamente para ter essa praticidade, não precisa lavar também, porque você está fazendo tudo ali ao mesmo tempo e essa receita é justamente para ser rápida, né? Uma solução ali de última hora. E aí eu coloco alguns temperinhos, eu coloco páprica picante, um pouquinho só do tempero do Edu, pimentão, esse daí tá congelado, eu já congelo assim os pedacinhos. Tampo e deixo a água do tomate formar aquele caldinho ali na frigideira. Destampo, mexo novamente, depois tampo de novo. E o ponto que eu quero é esse aí. Tudo fica bem cremoso e o caldo já foi todo incorporado ali. E isso, gente, fica pronto em 5 minutos, coisa bem rápida. E essa panqueca aí, essa quantidade de panqueca dá para 2 pessoas comerem tranquilamente. Nesse dia eu comi sozinha porque eu tava com muita fome, então vai depender muito de sua vontade de comer no momento. A ideia desse complemento aí de tomate com couve é justamente dar essa sensação de molhadinho, essa cremosidade, já que a panqueca é algo mais seco. A textura do tomate e ali da couve, todos muito cremosos, casam bem ali com a panqueca, fica muito gostoso. Essa é uma refeição que combina muito com o almoço, eu já comi bastante no almoço, combina muito com a janta também e com o café da manhã, então você pode comer isso a qualquer momento. Essa panqueca fica muito gostosa com essa farinha de amêndoas, fica super fofinha, é uma massa super leve e dá vontade de comer mais, de tão gostoso que é, sério. Apesar de ser cara, a farinha de amêndoas é a base principal dessa receita. Aqui onde eu moro, ela custa em média R$40, 500 gramas, ou seja, R$80 o quilo. É caro? É muito caro, eu acho um absurdo. Mas se a gente pensar nesse valor considerando outro aspecto, a gente não vai achar tão caro. Quanto a gente gasta em média para comprar uma pizza grande? R$40 mais ou menos, ou até mais, né? E é o tipo de alimento que você come em uma noite, e enfim, rapidinho ali. Com R$40 eu compro 500 gramas de farinha de amêndoas e eu consigo fazer várias refeições. Aqui, só para mim, para minhas refeições, 500 gramas de farinha de amêndoas rendem aí umas 2 semanas. Então, pensando aí por esse ângulo, é muito vantagem, né? Eu sei que tem outras farinhas mais baratas, por exemplo, a farinha de trigo, mas nem se compara aí a questão de ser saudável, enfim. A farinha de amêndoas é mais saudável.
Além de tudo, ela não tem glúten também, então é ótimo para quem tem essa intolerância. E outra coisa, a farinha de amêndoas é muito, muito saborosa. Ela realmente faz diferença na receita. Se você está em dúvida, compra um pouquinho dela para experimentar em alguma receita, você vai saber o que eu tô falando. Além disso, amêndoas tem muitos benefícios para a saúde. Enfim, eu acho que esse investimento compensa bastante, pelo menos aqui para minha realidade. Esses dias eu estava pensando em substituir a farinha de amêndoas com essas mesmas receitas pela farinha de grão de bico, porque é bem mais barata. Eu vou fazer esse teste, eu vou compartilhar lá no meu Instagram, então se você não me segue por lá para você acompanhar aí esse resultado. A próxima receita, a base é bem parecida com a anterior. Eu vou usar 2 ovos, bato bem eles aí por uns 2 minutos, 1 colher de açúcar demerara, misturo novamente, 3 colheres de farinha de amêndoas. Lembrando que tanto na outra receita quanto nessa, você pode substituir por outras farinhas, como por exemplo a farinha de trigo, também fica gostoso. Mas eu acho que com a farinha de amêndoas o sabor fica realmente maravilhoso e também fica mais saudável. Você pode usar também a farinha de aveia, que é uma opção saudável também, bem mais barata, mas eu sinto uma diferença com relação ao sabor. Eu prefiro ainda a farinha de amêndoas. Eu misturo bem essa massa aí por 1 minuto mais ou menos. Eu coloco 2 colheres mais ou menos aí de coco ralado, prefira o coco ralado natural. E eu coloquei também uns pedaços de chocolate meio amargo em barra. E eu já acrescento também 1 colher de chá de fermento. E aí eu não mexo muito, eu só misturo mesmo um pouquinho. E eu já transfiro para essa forma de silicone. Ela tá untada com óleo de coco. Apesar de ser silicone, eu prefiro colocar o óleo de coco para não correr o risco de ficar grudada ali a massa, né? E eu tô usando essa forma também porque eu tô fazendo na air fryer. É uma forma pequenininha que dá geralmente para fazer porções individuais ou para no máximo 2 pessoas. E aí essa massa fica na air fryer a 180 graus por 15 minutos. Para ter certeza que a massa tá no ponto legal, tá ideal, você faz aquele teste com um palitinho. E olha só como ela ficou dourada, bonita. Eu transferi para outro prato, não sei porque eu coloquei nesse prato grande, porque ficou meio estranho esse negocinho pequeno no prato grande. Nesse prato menor ficou bem melhor. E olha só esse chocolate derretendo aí, gente. Meu Deus. Eu amo chocolate, né? Então eu fico meio alucinada quando eu vejo. Gente, essa massa fica maravilhosa. Muito fofinha, desmancha na boca. Se você tiver uma oportunidade, faz essa receita usando a farinha de amêndoas, que você vai se apaixonar, eu tenho quase certeza. É uma ótima opção para o café da manhã, para comer à noite depois da janta, o lanchinho da tarde também. Bom, para essa receita eu estou usando frango como proteína. E para que ela seja realmente prática, o ideal é você já ter essas proteínas cortadinhas assim na geladeira, no congelador, em porções, porque aí fica muito mais fácil na hora de preparar algum alimento, fazer alguma refeição. Aí nesse caso eu já peguei essa quantidade que estava no congelador assim, em porções, já cortadinho. E aí eu só coloquei os temperos com um pouquinho de azeite, misturei e coloquei na panela. Depois que o frango dá uma leve dourada, eu adiciono só um pouquinho de água, mais ou menos 50 ml. E mais uma vez eu coloco a cenoura trituradinha, porque eu amo cenoura, como eu já falei. E eu já deixo a cenoura triturada ou ralada em uma vasilha na geladeira para usar durante a semana, porque realmente eu sempre estou usando a cenoura. Cenoura ou beterraba. Você poderia também incluir a beterraba nessa receita e fica uma delícia, a beterraba raladinha. E aí eu misturo tudo isso, tampo e deixo cozinhando por alguns minutos. Enquanto isso, eu já vou agilizando um outro preparo. Eu começo a descascar a batata doce. Lembrando que eu estou fazendo sempre porções individuais. Então, se você quiser fazer uma porção para mais pessoas, é só dobrar a quantidade de ingredientes. Depois de cortar a batata assim em rodelas, eu coloco azeite, páprica defumada, um pouquinho de orégano e cúrcuma. E um pouquinho de sal também. Misturo bem até que todas as rodelas estejam temperadinhas. Coloco a minha manta aí na air fryer. Essa manta de silicone é ótima porque evita ficar grudando ou sujando essa panela da air fryer. E aí essa batata fica na air fryer por uns 15 minutos. E eu costumo colocar em 160 graus mais ou menos, para evitar que fique muito queimada. E eu volto pro frango e ele já tá nesse estado aí, ficando realmente quase pronto, e eu adiciono passas.
Eu sei que tem gente que odeia passas, principalmente na comida, em coisa salgada, mas eu amo. Então esse ingrediente é totalmente opcional, assim como a cenoura também. Mas eu acho que a cenoura dá um tchan nessa receita, sabe? Eu acho que ela faz total diferença. E para quem gosta de passas, eu recomendo, porque ela também dá outro tchan na receita e fica maravilhoso. E aí eu acrescentei também salsinha congelada. Eu misturo só um pouquinho, um minutinho mais ou menos, desligo o fogo, tampo e deixo lá por 1 minuto mais ou menos, que é o tempo suficiente para eu tirar a batata da air fryer e colocar no prato. E olha só como essas batatas estão douradas, maravilhosas. Ela fica assim douradinha por fora e macia por dentro. A textura dela fica maravilhosa. E frango com batata, não tem erro, né? Frango com batata doce. Eu amo essa combinação. Comenta aqui embaixo, me diz qual foi a receita que você mais ficou com água na boca, que você faria em sua casa. Se você gostou dessas 3 ideias de refeições aí, coringa, refeições que você faz rapidinho, dá um like, clique em gostei. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve para não perder nenhuma atualização. E lembrando que eu tô lá no Instagram, minha página é blog Bruna Leal, sempre posto coisas do meu dia a dia por lá. Conteúdos, inclusive, que você não vê aqui no canal, tem lá. Então eu vou adorar ter você me seguindo por lá também. Um beijo enorme para você e até o próximo vídeo.